tela com vocês. Aí o nosso tema de hoje, né, bases celulares e moleculares do envelhecimento. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente envelhece de dentro para fora? E, obviamente, esse envelhecimento ele começa lá nas nossas células, tá? Através de alterações genéticas, principalmente, mas não só, nos telômeros. Eu acredito que vocês tiveram essa aula de genética lá com o professor Daniel no primeiro ano, né? Lembra quando vocês ainda tinham aula com o professor dentro da sala, né? Há quanto tempo que isso não acontece, né? Mas lá no primeiro ano de vocês, né, o professor Daniel, eu acredito que ele deva ter falado alguma coisa para vocês sobre telômeros, né? Que hoje em dia está envolvido, né, com o envelhecimento celular, né? Então, a segunda parte da aula vai ser sobre, né, biologia celular e molecular. Então, aquilo que a gente já disse anteriormente, né, naquela aula, envelhecer é ter reduzida a sua capacidade de manter a homeostasia. Lembrando lá das aulas longínquas do primeiro ano também, homeostasia são todos aqueles mecanismos que o nosso organismo lança a mão para manter você vivo, para manter você saudável. Aí, quando a gente envelhece, a gente tem uma redução acentuada nesses controles, né, homeostásicos. À medida que nós vamos envelhecendo, vão aparecendo doenças, vão aparecendo patologias que o nosso organismo já não é capaz de tentar controlar, ou pelo menos, né, dar um jeito de poder manter a homeostasia corpórea. Então, nós temos aí com o envelhecimento uma série de alterações homeostásicas, como, por exemplo, vou citar só um, depois a gente vai falar nisso, né, a dificuldade que os idosos têm em manter a temperatura corpórea. Isso é uma alteração da homeostasia que acontece na velhice. Eles perdem a capacidade de controlar a temperatura corpórea. Normalmente o idoso ele está sempre frio, ele está sempre passando, né, uma temperatura baixa, está sempre precisando de um agasalho, ele é muito suscetível a alterações, né, mesmo que sutis de temperatura. Por quê? Porque já se perde com a idade a capacidade de manter a homeostasia, né, que controla a temperatura. E, além disso, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de reparar erros, né? Sejam eles erros genéticos, né? Sejam eles erros dentro da nossa própria célula, dentro do nosso material genético. Hoje aí, neste momento, vocês todos que são jovens, né? Vocês têm um monte de enzimas lá no seu material genético, corrigindo erros que poderiam levar a, por exemplo, um câncer. Então, nós temos enzimas que atuam o tempo todo no nosso material genético, que se por acaso você tiver alguma alteração genética, este tipo de enzima, né, que são as DNases, que a gente chama, né, as DNases, elas escaneiam o nosso material genético e quando elas encontram um material genético errado, elas tentam corrigi-lo. Se não há correção, elas depletam esse material genético, matam a célula. Então, nós ainda estamos nesta fase do nosso material genético estar sendo controlado por essas DNAs. À medida que nós vamos chegando próximo à velhice, né, a partir dos 65 anos, a gente vai começando a perder a capacidade de correção dessas DNAs. E isso vai comprometendo a qualidade do nosso material genético, né, fazendo com que a gente tenha aí, por exemplo, né, só um dos exemplos, o desenvolvimento de neoplasias. Né? Lembrando daquela aula que eu falei para vocês, envelhecer é um processo que ocorre desde o nosso nascimento. Né? Todas as alterações que a gente passa desde o nascer, né, a partir do momento que eu saio
do útero da minha mãe, né, até a minha morte, são processos de envelhecimento, uma vez que as minhas células já começam a atuar, né, desde a minha vida intrauterina. Então, a partir do momento que eu nasço, essas células já estão mais velhas do que enquanto eu estava no útero da minha mãe. Né? E à medida que eu vou passando os tempos, primeira infância, adolescência, maturidade, senescência, obviamente essas células vão envelhecendo, muitas delas vão morrendo, vão perdendo a sua função, muitas delas são substituídas e outras não. Então, a gente sabe que, por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele perde aí milhões de neurônios por dia e que não são repostos. Tá? E à medida que nós envelhecemos, esses neurônios, a perda sináptica desses neurônios, acaba fazendo com que a gente entre aí, né, num estado de demência causado pela senescência, né, por causa do envelhecimento. Tá? Nós temos fibras cardíacas, por exemplo, né, que apesar da pouca porcentagem, a gente consegue, né, ao longo de pelo menos até a idade adulta, a gente consegue substituí-las, né, por volta de 18% das fibras cardíacas, elas são substituídas ao longo da nossa vida. Os nossos cardiomiócitos, eles envelhecem, são células muito usadas, né, muito exigidas, e à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão sendo substituídas num total de até 18% do nosso total de fibras cardíacas. Né? Então, o que acontece? A gente vai cada vez mais envelhecendo e perdendo estas capacidades que nós temos, ou de corrigir erros, desde erros genéticos até alterações homeostásicas, né? E isso acaba culminando com a morte. Né? O envelhecimento ele é multifatorial, né? Eu não posso simplesmente pegar um indivíduo e classificá-lo, né? Ou então manifestar uma previsão de envelhecimento pensando em um só fator. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer, fulano tem geneticamente propensão a apresentar um determinado tipo de neoplasia. Isso não quer dizer que o envelhecimento dele vai ser pior ou melhor do que um indivíduo que não tem essa manifestação genética. Né? A qualidade de vida que a gente leva é muito importante, né? Quando eu tenho esse fato. Né? Populações de idosos que residem no mesmo lugar e que, portanto, têm mais ou menos a mesma qualidade de vida, eles envelhecem de formas diferentes. Você tem aí pessoas da mesma família, irmãos, né, que envelhecem de formas diferentes. Tá? Então, a genética ou a qualidade de vida não são fatores isolados para que a gente possa, né, fazer a previsão de que o indivíduo vai envelhecer melhor ou pior do que os outros. Né? O envelhecimento ele é multifatorial, né? Diversos fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, né, é que vão fazer com que esse indivíduo envelheça de uma forma mais saudável ou menos saudável. Claro, obviamente, se a gente for parar para pensar, né, um indivíduo que trabalha exposto à radiação, ele vai ter uma morte muito mais rápida, né, muito precoce, do que um indivíduo que não está submetido a este tipo de bombardeamento físico. Né? Existem algumas profissões que são extremamente perigosas em relação a outras. Né? Existem alguns estilos de vida que são muito mais perigosos do que outros. Porém, a gente não pode generalizar e dizer o indivíduo ele tem uma vida menor, né, uma expectativa de vida menor ou maior, baseado em um único fator. Né? A gente tem aí, com essa história do Covid, a gente tem visto muita coisa interessante, né, no que se diz a variações individuais. Eu estava lendo, acho que foi ontem, eu estava lendo uma reportagem de um americano negro, né, de etnia negra, que ele
teve contato com a mulher dele teve Covid, teve o Covid na sua manifestação grave. E ele cuidou da mulher o tempo todo em que ele esperava ser contaminado também. Uma vez que eram só os dois, ela não tinha mais ninguém para cuidar dela, ele cuidou da mulher, a mulher teve Covid na sua forma grave, perdeu capacidade pulmonar, teve que ser internada, até ser internada ele estava junto com ela, e aí o que aconteceu? Esse cara esperando, as manifestações Covid, e nada. Por coincidência, esse cara trabalhava dentro de um hospital, na área de comunicação, ele não era da área de saúde, mas ele trabalhava na área de comunicação, e comentou com um médico, falou, nossa, eu tenho muita sorte, porque a minha esposa teve Covid e eu não peguei Covid dela. Aí o médico, ouvindo isso, convidou esse cara a participar de um estudo que estava tendo no hospital, e aí começaram a fazer exames, fizeram o primeiro exame dele, deu o quê? IgM positivo. Então, ele estava com Covid, mas ele não estava manifestando a doença. Repetiram o exame, positivo. E aí foram analisar o sangue deste indivíduo, descobriram que este indivíduo de etnia negra, ele tinha super anticorpos em relação aos outros anticorpos produzidos por pessoas, que já tinham pego Covid. Os anticorpos dele, o que acontece? Esses anticorpos que a gente produz, eles atuam contra aquelas espículas, o vírus, o Covid, ele é cheio daqueles espinhinhos, e os nossos anticorpos, eles bloqueiam justamente essas espículas que a gente chama de proteína S, de spike, tá? Deste cara, além dos anticorpos bloquearem essa proteína S, essa proteína spike, os anticorpos também se ligavam a outras regiões específicas do vírus e promoviam em questão de horas a destruição desse vírus. Então, este cara hoje ele está sendo analisado, ele está sendo estudado lá nos Estados Unidos, eu não me lembro qual era o estado dele, tá? Mas como talvez, um indivíduo muito promissor para que haja aí alguma coisa diferente em termos de Covid. Tá? Então, quer dizer, a gente não pode, eu usei esse exemplo para dizer para você que a gente não pode predizer como é que o indivíduo biologicamente vai se comportar frente às diversas variações. Tá? Então, isso é muito do indivíduo. Cada indivíduo vai reagir de uma forma semelhante ou diferente do outro, dependendo da sua carga genética, da sua carga imunitária. A expectativa de vida aumentando, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que é extremamente assustador, pelo menos eu achei assustador, O aumento da expectativa de vida, ele acaba gerando custos para o governo. Por quê? Porque quanto mais o indivíduo vive, ele é atingido pelas pluripatologias, que são as patologias do envelhecimento e que normalmente não são uma só. Então, este indivíduo, quanto mais ele envelhece, mais caro ele vai ficando para o Estado. Por quê? Porque nem todo idoso tem a capacidade, tem as condições financeiras de manter um convênio médico, e esse indivíduo de mais idade, esse indivíduo idoso, com certeza ele vai cair no SUS para ser tratado. Então, além de impacto econômico que o idoso causa, ele também tem um impacto social, A longevidade, o envelhecimento, ele também tem um impacto social, porque não basta esse indivíduo envelhecer, ele tem que envelhecer com qualidade de vida. Tá? E isso é muito diferente, Como é que eu li esses dias? Não basta você dar idade, você tem que dar vida para esses indivíduos, Porque envelhecer é um processo natural e a expectativa de vida está mudando, mas dar uma qualidade de vida para esses indivíduos é muito diferente. Ô, professor, mas Fala, Gabriel.
Esses impactos, assim, né, econômicos, né, eles provavelmente seriam causados, por exemplo, em países com sistemas únicos de saúde, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, que é um sistema privado, né, aí, E o nosso não? Você o acha que 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 no será, nosso o isso que não que tem será, impacto? não, a minha questão é, o que será que faz um idoso custar mais nos Estados Unidos que não seja a saúde? Você Olha só, sabe? né? Nos Estados Unidos nós temos um problema muito sério, né? Que eles não têm tratamento gratuito, né? Tudo é Sim. cobrado. Inclusive, a gente tem visto aí, nego que sobrevive ao Covid e recebe uma conta astronômica, né? De internações, tá? Porque lá os custos de saúde não são cobertos pelo governo. Aqui no Brasil nós temos o sistema único, né? Que banca todos esses gastos. Bem ou mal, né, esse indivíduo ele tem garantido o seu direito de atendimento numa rede pública. Tá? Se é atendido ou não, se sobra ou vaga ou não, aí já não é uma questão política, né? Você começa a nem ter mais uma questão econômica. Tá? Mas então, nestes países em que o indivíduo ele depende do governo, né, de uma política de governo, como é lá na Inglaterra também, né, que eles têm o governo bancando a saúde dos seus patriotas lá, né, da sua população, né, este impacto é muito grande. Muito provavelmente em países desenvolvidos, né, que não têm esse sistema de saúde, gera um impacto muito maior nas famílias, tá? Porque de alguma forma alguém vai ter que pagar isso, né? Não é o governo, vai ser a família ou o próprio idoso. Tá? Então, o impacto é pior ainda, o impacto econômico é pior ainda do que em países que a gente tem um atendimento, né, bancado totalmente, ou grande parte dele, bancado pelo governo. Tá? Então, não importa qual é a forma de saúde, né, de política de saúde, o impacto econômico ele vem com a idade. Tá? Porque você começa a ter muito mais gasto e independente, né, do indivíduo ser atendido ou não pelo SUS aqui no Brasil, porque nós temos idosos que pagam seus planos de saúde, tá? O custo é muito alto, tá? O plano de saúde, o que acontece com o plano de saúde? Ele ganha dinheiro enquanto a gente é jovem, né? Porque raramente você acaba usando um plano de saúde, né? Então, eles ganham muito dinheiro neste momento. Quando você começa a fazer uso do seu plano de saúde, quando você começa realmente, né, as consultas, aos exames, as cirurgias que advêm com a idade, aí o plano de saúde ele começa a ter um gasto maior. Por isso aquele aumento exorbitante, né, no valor do plano de saúde quando você faz 50 anos. Se você for olhar, é uma coisa assim astronômica o valor que muda por causa da sua idade. Por quê? Porque na realidade o plano de saúde ele nunca perde, né? Quem perde somos sempre nós, né? Porque nem todo mundo consegue pagar um plano de saúde hoje em dia, tá? Tá ok, Gabriel? Sim, Dormiu? sim, sim, sim. Ah, tá. Tá? Então, olha só, né, o envelhecimento, né, eu pus uma frase que eu achei interessante quando eu estava, né, montando essa aula, né, a idade é o preço muito alto que se paga pela maturidade, né, em todos os sentidos, aí no caso, né, Tom Stoppard era um dramaturgo tcheco, né, nascido em 1937, e ele lançou essa frase, é bastante interessante, sobre o envelhecimento. Espécies muito semelhantes, né? Então, se eu pegar aqui mamíferos, por exemplo, né? Se eu pegar o homem e o macaco, que são muito semelhantes, eles têm velocidade de envelhecimento diferente, né? Então, que eu chamei aqui de velocidade de deterioração, né? Que é o envelhecimento, é como o nosso organismo se deteriora, né? Apesar de serem espécies muito semelhantes, nós da espécie humana somos os que mais têm expectativa de vida, né? Hoje a expectativa máxima de vida gira em torno de 120 anos, né? De um outro mamífero qualquer, de um gato, de um cachorro, até de um chimpanzé, né? Isso não chega nem, com certeza, nem à metade aí no caso dos primatas.
Tá? E aí tem aquela velha história, né? Quanto maior a expectativa de vida, né, melhor tem que ser a qualidade de vida desses indivíduos. Não adianta nada eu viver até os 120 anos e estar numa cama. Não adianta nada você viver até os 120 anos e estar entubado, estar no soro, estar com nutrição parenteral, tá? Porque isso não é qualidade de vida. Envelhecer deveria estar atrelado à qualidade de vida. E não é isso que acontece. Né? Sempre o que se busca, né, obviamente, é envelhecer com qualidade, mas a gente não consegue. No final, todos vamos morrer. Né? Todo mundo vai morrer. Por quê? Qual é a razão, né, de um envelhecimento ruim seguido de uma morte? Né? Qual é o objetivo disso? Por que então viver tanto tempo se todo mundo vai morrer? Eu tinha um amigo que dizia, né, felizes aqueles que morrem cedo. Que inveja eu tenho dessa gente que morre cedo. Um médico, né, que eu conheci lá quando eu fiz o meu mestrado lá em São Paulo, ele dizia isso. Né, morreu com quase 90 anos. Né, além de invejoso, era azarado, porque, né, sempre dizia isso e morreu com quase 90 anos. Mas teve uma morte deliciosa, comemorando a vitória do Corinthians. O Corinthians, ele era corintiano roxo, o Corinthians ganhou. E ele ficou super feliz, teve um infarto e morreu. As características, né, eu coloquei esse título aqui, as características mais importantes do envelhecimento humano são a sua individualidade e a sua diversidade. Aquilo que eu falei no começo para vocês, né? Envelhecemos individualmente, não importa se somos casados, se somos solteiros, se temos filhos, se não temos filhos, se somos intelectuais, se somos menos providos intelectualmente, né? Cada um de nós vai acabar tendo uma morte diferente da do outro. Gente, quem está batendo panela aí, fecha o microfone, por favor. Não adiantou nada, né? Batendo panela. Parece que está pegando a janta, né? Raspando panela, essas coisas. Então, olha aqui, ó, este aqui é o gráfico que eu falei para vocês, que me assustou muito, né? Que é um gráfico, uma projeção de envelhecimento mundial. Reparem, né? Não vou nem falar no ano 2100, porque a gente não vai estar vivo mesmo, né? Mas olha só, pense em 2050, daqui a 30 anos, né? Mais ou menos daqui a 30 anos, 29 anos. Eu espero que muitos de vocês ainda estejam vivos, né? Eu já não sei se vou estar, mas, né, eu espero que vocês ainda estejam vivos. Reparem que lá por volta do ano 2050, o que vai acontecer? A população mais idosa vai ser prevalente. A primeira vez no mundo, as pessoas idosas vão passar na frente das outras faixas etárias. Tá? Em 2050, lá, 2060, mais ou menos, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais gente com mais de 60 anos do que jovens de 0 a 14 anos, né? Ou aqui, como está mostrando nesse gráfico, aqui, né, de 0 a 19 anos. Então, nossa população vai ser majoritariamente de idosos, a população mundial. Isso já acontece na China, isso já acontece no Japão, né, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma população idosa passando, né, a população de jovens. Tá? Em alguns países, a gente já está tendo esta resposta de mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Né? E, consequentemente, eles ficam. Por quê? Porque tiveram uma política de controle de natalidade. Né? E hoje é uma população velha. O Japão hoje é uma população velha, a China hoje é uma população já de idosos, né? Porque controlaram demais a natalidade, né, dos seus, né, da sua população, tá? E hoje sofrem com isso. Né? Mas lá em 2050,
o mundo inteiro vai ser velho, inclusive vocês, né? Que daqui aí, se você estiver aí na faixa dos 20 anos, daqui a 30 anos, você já vai estar próximo aos 50 anos, né? Se você tiver mais, vai estar mais próximo ainda da melhor idade, que é a partir dos 60 anos. Tá? Então, realmente, né, isso é uma coisa para se pensar aí, né? Como essa população vai envelhecer? Né? Como é que vai chegar aí? Até que ano essa população vai chegar? Né? Até quantos anos de idade vai chegar? Porque, teoricamente, a gente teria que ter uma melhoria na qualidade de vida desses indivíduos, né? Quanto mais tempo nós vivemos, melhor o desenvolvimento da medicina, dos fármacos, né? Das terapias, né? Teoricamente, a gente teria que ter aí em 2050 uma expectativa de vida muito maior do que nós temos hoje. E aqui uma projeção também, né? Então olha aqui, nem vermelho, um rosa escuro, aí não sei, né, do que você, são, né, a prevalência de pessoas com mais de 60 anos. Tá? Então, olha, o mundo vai envelhecer, né, principalmente, né, aqui nas Américas e na Europa, aqui no caso, né, da parte da Europa aqui. Aí a gente vai ter aí um envelhecimento precoce e total da população. Então, quando a gente envelhece, a gente tem alterações, né, fisiológicas, né, e temos alterações psicológicas também, né, mas a gente vai se prender às alterações fisiológicas do envelhecimento, né, fenômeno natural e progressivo, isso é óbvio, né, e essas modificações fisiológicas vão depender do quê? De fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Então, como é que você cuida do seu corpo para o envelhecer? Foi aquele trabalho que eu dei para vocês, que a gente discutiu, sobre aquelas alterações esperadas no envelhecimento, que pouquíssimos disseram que acham que vão envelhecer bem. A grande maioria aí, mais de 88% de vocês, diz que envelheceria muito mal, porque sabe que tem aquelas alterações, mas que não tomam uma medida preventiva para evitar o envelhecimento. Então, são fatores aí extrínsecos e intrínsecos, que vão fazer com que a gente envelheça de melhor ou de pior forma. E essas alterações fisiológicas, elas estão envolvidas, em modificações na nossa estrutura e no funcionamento do nosso corpo. Então, obviamente, perder massa muscular, perder quantidade de neurônios, isso, diminuir massa óssea, isso é óbvio que vai acontecer para todo mundo. As alterações funcionais decorrentes disso também, são muito óbvias que a gente tem aí. Tá? E a gente tem uma série de alterações de estruturas que a gente sabe que vai acontecer. Então, diminuição da estatura. Nós envelhecemos e nos tornamos mais baixos. Nós perdemos aí uma média de 5 a 8 centímetros de altura com o envelhecimento. Por quê? Porque nós temos a nossa postura, ela vai se dobrando com o envelhecimento, nossa sustentação vai diminuindo com o envelhecimento. Falta menos de 1 minuto, eu vou parar por aqui e vamos voltar no mesmo convite para terminar esses poucos slides que faltam aqui. Aqui, eles vão buscar, é isso mesmo, Guilherme, eles vão buscar gente de fora para povoar, para poder fazer frente, de trabalho nos seus países, tá correto? A gente já volta já para continuar no mesmo. Os idosos vão ser a gente, isso mesmo, exatamente. Tá? Vamos lá, até já. Eduarda, você vai ser enterrada numa caixa de fósforo. Tá? Você já é pequenininha, se for, envelhecer e vai diminuir tamanho, vai acabar
caixa de fósforo, né? Oh, meu Deus. Tá, é isso aí, vai fazer o quê? Mas a gente perde aí um tamanho considerável aí a gente vê muito isso, né, na etnia japonesa, né, aquelas velhinhas pequenininhas, né, aquelas idosas bem pequenininhas, né, então você, né, para não ser uma idosa, né, tortinha, velhinha, baixinha, pense sempre, né, em cuidar do corpo, em fazer ginástica, em fazer pilates, essas coisas. Quem que a mãe deixava dentro de uma caixa de sapato? A Gabriela, é isso? Ô, louco, Gabriela. Isso, né? Com a coluna bem recurvada, exatamente, né? Ah, tá. A Gabriela nasceu de 28 semanas. Então, realmente, né? Por isso que cabia dentro da caixa de sapato. Eu, quando nasci, se minha mãe quisesse colocar em algum lugar, tinha que ser num tonel, né? Tão gordo que eu era. Mas vamos lá. A Gabriela teve alta com 1,6 kg. Meu Deus do céu. Mas vingou, né? Como diz o povo do interior, pelo menos vingou agora, né? É isso que importa. Graças a Deus. Isso. Então, a gente perde estatura, né, por causa da perda de massa muscular, por causa dos ossos, né, que sofrem aí com desgaste natural, né, a perda de articulações, então a gente acaba diminuindo, né, a nossa pele sofre alterações características, ela desidrata, ela perde líquido, né, ela se torna pregueada por causa das rugas, né, e quem está exposto a sol muito mais, porque a radiação é um fator de destruição de fibras elásticas, fazendo com que a gente, né, o sol ele envelhece muito mais, né, precocemente, né? A gente tem uma perda de pigmentação por causa desse envelhecimento da pele. Em compensação, né, apesar da perda de pigmentação, a gente tem as chamadas manchas da idade, né, manchas da senilidade, que são aquelas manchas escuras, né, que a gente acaba não conseguindo, né, que a gente não consegue, né, evitar, a não ser que a gente use muito protetor solar, né, alteração no aparelho piloso, né, então a gente acaba perdendo, né, a cor, os pelos ficam mais finos dos pelos do nosso corpo, a gente começa a perder a audição, isso é natural, né, as nossas células envelhecem, e se a gente for submetido a determinados tipos de trabalho, né, trabalhos muito ruidosos, ou onde a gente está muito envolvido com produto químico, a gente perde precocemente a nossa audição, esses produtos químicos, eles conseguem alterar a vibração das células do nosso ouvido e, consequentemente, a captação de sons, né? Modificações oculares, né? Então, a gente começa a ter catarata, a gente começa a ter aquela chamada vista cansada, né? Diminuição de olfato, principalmente diminuição de paladar, o que faz com que o idoso deixe de comer, tá? Então, ele não tem fome, ele não vê mais graça, né? A Elo já tá, né, quase que chorando, né? A aula que vem ela já não vai nem assistir mais. Não, professor, eu estou me sofrendo, já calculando que daqui a 20 anos, meu Deus, vou estar com 60. Eu vou estar com 73. Tá reclamando do quê? Você tem idade do meu marido, professor? Eu tenho 53. Ah, Chico, tem Mentira! Tá? Cuida da sua vida, Gabriel. Mentira, você não tinha 70? Cuida da sua vida. 70 tem o Rivaldo. Tá? Rivaldo que é velho, eu não. Né? Redução de massa magra, perda, né, de massa óssea. Então, a gente tem aí uma série de alterações específicas, né, da idade. Temos alterações funcionais, então todos os nossos sistemas
sejam conjuntamente, ou sejam individualmente, ou sejam, né, por causa de outros sistemas que não funcionam normalmente, eles acabam entrando em alterações funcionais, né? Então, por exemplo, se o indivíduo ele tiver uma infecção urinária, o indivíduo idoso, ele pode ter alterações neurológicas. É muito normal o idoso ele delirar devido a uma infecção de urina que não é identificada ou não é tratada, né, a tempo. Então, nós temos aí, né, alguns desses sintomas, né, desses sistemas que levam a sintomas que não estão ligados àquele sistema que está dando problema. E destes sistemas todos, né, o que mais deixa preocupado, né, quem aí os geriatras, né, o pessoal, é o sistema nervoso. Né, as alterações no sistema nervoso, elas são muito significativas no envelhecimento. Então, o que a gente tem? A gente tem no idoso os órgãos envelhecendo de maneira, né, não sincronizadas, e a alteração, né, o envelhecimento do sistema nervoso é que leva a quedas, leva à perda de localização espacial, o que pode causar danos muito maiores do que dos outros sistemas. Então, o envelhecimento do sistema nervoso, por exemplo, ele causa diminuição do reflexo, da sede e da fome. Então, o idoso ele não toma água com tanta frequência, ele não se alimenta com tanta frequência. Tem aquilo que eu falei para vocês da regulação da temperatura corpórea também. Então, o sistema imunitário também está muito envolvido, né? O idoso ele perde a sua resistência cardiovascular. Obviamente, o sistema cardiovascular diminuindo vai fazer com que o sistema respiratório também entre. E uma coisa extremamente importante para a gente lembrar é que a senescência do sistema nervoso faz com que o idoso tenha mais dor. Então, o limiar à dor do idoso ele é muito menor do que de um indivíduo aí com 50, com 40 anos, até com 60 anos. Tá? O idoso ele sente mais dor, o idoso ele é mais suscetível à dor. E, consequentemente, ele abusa mais de medicamentos que tiram a dor, e isso acaba causando alterações extremamente preocupantes nesse paciente. Então, esse gráfico eu peguei de um artigo português, que falava sobre o envelhecimento em Portugal, e eu achei interessante esse sistema, esses gráficos aqui, porque o que eles mostram? Esse quadro ele mostra as principais doenças do aparelho, de cada um dos aparelhos. Então, o sistema nervoso central prevalecem as demências causadas pela idade. Então, o Alzheimer, o Parkinson, que são alterações graves do sistema nervoso. As neuropatias, principalmente as neuropatias periféricas, que fazem com que o paciente idoso sinta muita dor, a dor neurológica, alteração em padrão de sono. Então, o idoso ele dorme menos do que o indivíduo normal. O idoso ele acaba indo dormir mais cedo, mas a qualidade de sono dele é muito ruim. Então, isso faz com que ele durma menos do que o indivíduo com uma faixa etária diferente. Os delírios, as depressões causadas pela idade, também aí estão entre os principais fatores de envelhecimento. As doenças de aparelho locomotor, as doenças reumáticas, a instabilidade postural, aquilo que a gente falou de envelhecer e ficar arcado, isso muda o nosso centro de estabilidade, faz com que a gente seja mais suscetível a quedas. A própria imobilidade causada por alterações nesse sistema acabam fazendo com que o aparelho locomotor... Legal a avó da sua amiga, Joana. Eu acho legal, né? Tem que comer mesmo. Sim, dependendo da idade, cara, sabe? Você não pode fazer restrição alimentar. Claro,
né? Você não vai fazer a sua avó almoçar e jantar no McDonald's todo dia, né? Mas a gente não pode privar muito o idoso, justamente por causa daquela falta de interesse em alimentação que ele tem, né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que este indivíduo ele acabe tendo opções alimentares que sejam prazerosas a ele, tá? Tá tudo bem, ela é diabética, tá? Mas isso não quer dizer que ela não possa comer uma coisa diferente de vez em quando, né? Aqui um parênteses pessoal, né? A minha avó também era diabética e a minha tia que morava junto com ela era muito rigorosa mesmo com ela nesse lance de alimentação. Então, a minha avó ela não podia comer nada de diferente. E uma vez, logo que nós chegamos, a minha avó morava no interior, a minha mãe comprou um pacote de batata, né? Um pacote de batata, como tem hoje a Ruffles aí, né? Naquela época eu nem lembro o que era, eu lembro que eu tinha meus 10 anos. Eu sei, Gabriel, vai fazer tempo, eu sei que você vai falar isso, tá? Mas já existia batata em saquinho, tá bom? Já existia, sim, tá? Antes que você fale, tá? E aí, o que aconteceu? A minha mãe chegou com esse pacote e deu para minha avó. A minha avó parecia uma criança. Ela abriu o pacote, ela sentou na mesa com o pacote na mão e ela não parou de comer enquanto ela não terminou o pacote. Ela não ofereceu para ninguém. Não ofereceu para ninguém. Ela sentou, comeu aquele pacote. Por quê? Porque ela tinha privação, né? E tem todas essas alterações por ser diabético. Não morreu por causa disso, né? Nem descompensou por causa disso. A gente precisa tomar um certo cuidado. Aí, né, eu conheço um cardiologista que ele diz que a mãe dele morreu com 90 anos comendo pão com mortadela, todo dia, né? Quer dizer, coisa menos saudável do que isso para um idoso, né? Então, isso aí vai fazer com que o idoso tenha pelo menos um prazer de vida, né? Que é a alimentação, já que ele perde a capacidade alimentar, né? Alterações cardiovasculares, né? Arteriosclerose, o envelhecimento natural das artérias, né? A gente vai perdendo a elasticidade desses vasos, vão acumulando cada vez mais, né? Gorduras aí e outros produtos que levam, né? A hipertensão arterial, as doenças, né, do coração, as cardiopatias, que são naturais da idade, né? Principalmente se a gente não cuidar, né? Se a gente fizer um exercício, a gente vai estar muito sujeito a ter cardiopatia, né? Sistema respiratório, então, bronquites, pneumonias, cancro, como esse artigo é português, né? Lá em Portugal eles não falam de neoplasia ou de câncer, eles usam o termo de cancro, tá? Então, cancro é a mesma coisa que câncer, né? Do sistema respiratório. Alterações do sistema urinário, né? Então, infecção, o idoso tem muita infecção urinária por causa da queda da resistência do sistema imunológico, né? A incontinência normal, né, da idade, né? As perturbações, as alterações renais, né? A partir aí de uma certa idade, a gente começa a acumular produtos de metabolismo, nosso rim começa a falhar e a gente começa a acumular produtos de metabolismo. Então, a gente tem um ácido úrico alterado, a gente tem uma ureia maior do que o padrão, e isso acaba desgastando, por conseguinte, mais ainda as nossas células, né? E aí temos o sistema digestório, sistema hematológico, né? Sistema sanguíneo, sistema endócrino, com o diabetes que a gente estava falando aí, né? Alterações na visão sensorial e, obviamente, o sistema reprodutor. Aqui está falando só do homem, né? Hiperplasia benigna de próstata e câncer de próstata, mas nós também temos as alterações reprodutivas na mulher, né? Que acabam chegando aí com a menopausa, né? E temos, né, um fator aí que já é independente de nossa vontade, do nosso controle, que são chamadas síndromes de envelhecimento, que são chamadas também de progeroides. Uma parte da população, se não bastasse todos esses fatores, ainda nós temos uma parte pequena, por sorte, da população, mas mesmo assim, presente, de pessoas que têm alterações genéticas que as fazem envelhecer precocemente, que são chamadas síndromes
progeroides, né? Progeroide é até um termo que caracteriza uma das síndromes, tá? Que é a síndrome de Hudson-Gilford, né? Que é rara, mas que tem já 150 casos descritos na literatura, que tem prevalência no sexo masculino, né? E aí o que acontece? Esta síndrome faz com que os indivíduos envelheçam com uma velocidade até 7 vezes maior do que o indivíduo normal. Tá? Então, a criança nasce fisiologicamente normal, só que no primeiro, no segundo ano de vida, ela já tem características de senescência, de envelhecimento precoce. E aí, obviamente, esses indivíduos eles não vivem até muito tempo. Né? A vida média, a expectativa de vida desses indivíduos é de idade cronológica de 13 anos, né? Mas quando você vai contar, né, vai verificar os órgãos, eles têm os órgãos de um idoso. Né? Se você aí fizer uma conta meio por cima, você vai ter um cara, né, que tem 13 anos e que envelhece 7 vezes mais rápido por volta dos 70 anos, né, com alterações fisiológicas perto dos 70 anos. Né? E esses indivíduos, eles têm um fenótipo muito semelhante. Né? As alterações desta síndrome, elas têm um fenótipo bastante interessante. Né? Então, o que eles têm como fenótipo? Eles são pequenos. Eles são pequenos. Eles não ganham massa corpórea. Eles são sempre, além de pequenos, muito magros. Tá? Eles têm um rosto muito semelhante. Né? O que acontece? Eles têm uma micrognatia, né, que faz com que o queixo seja para dentro, né? Então eles têm a nariz protuberante, né, os olhos fundos, o queixo para dentro, né, tem uma dentição anormal, eles não têm cabelo, né, eles têm uma alopécia congênita aí, né, o cabelo deles a partir do primeiro ano não cresce mais, eles já começam a perder o cabelo, então deixando a cabeça exposta, eles têm umas veias muito, né, sobressalentes, eles têm alterações, né, cardíacas que normalmente levam à morte. Esses indivíduos eles morrem por alterações cardiovasculares, né, e respiratórias, e eles têm a maturação sexual incompleta. Né, e aí eles têm esta aparência aqui. Né, são indivíduos jovens, tá? Estes dois aqui, eles são crianças. Tá? Olha aqui esse caso de documentação dessa criança, né? Com 1 ano, normal. Olha a diferença para 2 anos dessa criança. Então, reparem aqui, ó, que eles têm o queixo para dentro, né? Uma micrognatia. Eles têm alterações nos dentes. Olha aqui, ó. Né, essa radiografia aqui, né, na realidade, essa imagem, né, em 3D, olha a diferença um indivíduo normal para este tipo de indivíduo, né, com esta síndrome. Olha os dentes como são alterados, olha aqui, né, os olhos como são próximos uns com os outros, como ele tem uma conformação craniana diferente, né, que faz com que este indivíduo, aí no caso deste menino, né, a última foto dele com 12 anos, foi a época que ele faleceu, tá, com essas alterações cardíacas aí, né? Por sorte, isso é raro, por sorte, isso não é familiar, tá? Apesar de existir um caso de uma família que tem 7 indivíduos com essas alterações, né? Na Índia, né? Então a gente não sabe o que aconteceu aí, eu não obtive mais informações, só tive essa citação dessa família que tem 7 indivíduos, 7 homens da mesma família, mas com o mesmo tipo de alteração. Tá? E se vocês forem lembrar, pelo menos aí o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, existiu um indivíduo, né, que foi nos programas de auditório, que o pessoal chamava de ET. Professor, o ET. Isso, lembra, Elô? Né? Eu tinha, minha adolescência, tinha menos de 15 anos. Claro, você era novinha nessa época. Né? Isso, tá certo. Né? E ele tinha esta característica aqui, né? Ele era chamado claro, faleceu. E ainda ele durou muito.
né? Ele chegou a ter lá seus 20 e poucos anos, né? Então a curva dele saiu completamente da curva, né? Mas ele faleceu por causa de alterações, Olha, né, muito graves no coração. e na minha Mas inocência da época, eu achava que ele era bem mais velho, realmente. exatamente, né? Na E minha, assim, na minha isso até hoje é considerado como um absurdo, né? Porque a televisão, Faustão, o Gugu, né? Se não me engano, na época, usaram e abusaram, né? Era um indivíduo que a gente percebia que tinha um certo desenvolvimento mental atrasado, né? Em relação, ele achava tudo legal, ele achava tudo muito bacana, né? Mas que até hoje, em termos de ética de televisão, é um caso, né, que é muito comentado, né, porque se ganhou muito dinheiro em cima. ele chegou a casar. Exatamente, né, toda naquela, casar entre aspas, né, lá Uma na mulher super promoção. bonita. É claro, óbvio, né, para se promover, tá? Então, temos outros tipos de síndrome que levam a envelhecimento, mas essa é a mais comum, né? Apesar de ser rara, 1 a cada 4 milhões de habitantes, mas, né, que é a mais conhecida, tá? Que tem toda essa característica aí. Ok? Dúvidas? Né? Na próxima aula eu vou entrar realmente na biologia celular e molecular, né? Como a gente começa a envelhecer de dentro para fora. Então, quais são os fatores que levam as nossas células a envelhecer e, consequentemente, levar os nossos órgãos também a envelhecimento. Tá? Então, hoje é dia 18, no dia 25, às 9 horas, a gente se encontra e termina esse assunto, né, dessa aula aqui. Beleza? Acabou. Opa, acordou? Não, Acordou, eu Gabriel? tava preocupado que se eu não ia dar para eu ver BBB. Não, fica tranquilo, Gabriel. Eu já programei a minha aula que é para você poder assistir o BBB. Fica Que sossegado. ótimo, perfeito. Então, Jamais eu vou disputar com o BBB, tá? Fica tranquilo. que bom. Ufa, fico até tranquilo. Isso, Pensei eu que eu quero tava ver a hora pagando. que... Ô, Gabriel, e quando não tem BBB, o que você faz da vida? O resto do ano. Meu Deus, aí eu não vivo, né? Não vive, né? Deve assistir novela, essas coisas, né? Não, eu prefiro a alienação do BBB mesmo, é mais gostosa. Tá certo. Você paga pay-per-view, é isso? Lógico que eu pago de tudo. TV fechada, pay-per-view, Globoplay. Eu quero conversar contigo, Gabriel, do Globoplay. Aí, a outra alienada. Olha lá, a outra já. Aproveita já para tirar as dúvidas. Pedaço, tiraram da Netflix, caramba. Que problema, hein? O que é que você estava assistindo? TV é Gato Net. Net é ótimo. O que você estava assistindo, Elô? O Maluco no Pedaço. Aí saiu da Netflix. Graças a Deus, né? Eu te falar que a minha esposa estava assistindo isso agora. Você está assistindo, Walter? Minha esposa estava assistindo. Sua esposa está assistindo? Aí, Elô. Eu adoro. Então, eu assinei o Amazon, que eu achava que tinha no Amazon. Eu também assinei. Aí me falaram que tem no Globoplay. Aí eu quero assinar também. Quer a minha conta, Elô? Prestada? Gosto. Aí, Elô. Aí, já ganhou. Aí, Elô, você ouviu o que ele falou, Elô? Você ouviu o que ele falou para você? Ele ofereceu a conta dele para você assistir. Eu não tenho coragem. Que não tem coragem, eu confio em tu, Elô. Mas, Gabriel, às vezes quando tem nada para fazer, eu passo o dia inteiro assistindo. Aí eu não quero ficar bugando a tua conta, não. Mas não buga, não. Deus dá asa para cobra mesmo, né? Passa para nós depois, Gabriel. Ô, Edson, você é super cult, né? Fica falando aí do que a gente assiste, você só gosta de assistir filmes, né? Dos anos 50, né? Não, muito pelo contrário. Sabe o que eu terminei de assistir, por incrível que pareça, agora? Game of Thrones. Mas aí, série de cult. Ô, professor, o senhor conhece esse seriado? O senhor, como é? O Senhor dos Céus? Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Isso é de gente velha. Senhor dos Céus. Tem na Netflix. Senhor dos Céus? Eu vou ver, então.
Eu vou ver se ele recomenda. Como chama seu marido, Elô? O Chico, vem aqui, Chico. Então, se o Chico recomenda, eu vou dar uma olhada para ver se eu gosto. Por isso que ele não vem, mas é gente boa ele. Poupe-me dessa visão, por favor. Edson, você conhece o Ari Aster? Fala, Chico. Como é que tá, senhor? Olha Tudo só, bem? e aí, Chico? Tudo tranquilo. E você? Graças a Deus, tudo bem. Melhor turma, Então, Chico. Vou pegar a dica do seriado aí que você falou, hein, Chico? Vou ver se é bom. É isso aí. Boa noite, companheiro. Com Deus, hein? Boa noite, durma bem. Foi um shot. Foi o short. Por favor, põe um short. Não para aparecer no cofre, professor. Que visão do inferno que deve ser, né? Olha, vai começar. Eu vou me retirar, tá bom? Porque eu não posso perder. Ai, Gabriel, nenhum isso, vai lá. Não podemos deixar o Gabriel sem assistir nada, né? Tá? Então, gente, uma boa noite para vocês. Bom Big Brother para vocês, tá? E a gente se encontra, então, na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Beijo, saudades de vocês, hein? Fiquei deprimida com essa aula aí de velhice. Saudades. Também, Joana. Fazer o quê, né? É uma coisa que a gente não pode fugir, né, Elô? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, professor. boa noite a todos, gente. Boa Tchau, noite, Elô. Fernanda. Tchau. Tchau. Feia, sua gostosa. Te amo. Ela abriu o áudio, mas ficou quieto, Elô. Ela abriu e falou, vou ficar quieta. Eu mando mensagem para ela sempre. Não, ela manda mensagem. Não, eu amo, Elô, não tem que falar, né, Elô?